Olá, amigos telespectadores da Rede de TV Mais TV Arte HD. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias. E você confere. Vacina 100% brasileira contra a Covid-19 será testada em Minas Gerais. Lula tem alta de hospital após retirada de leucoplasia nas cordas vocais. Estudantes finalizam segunda etapa do Enem. Confronto no Jacarezinho deixa um morto e 6 feridos. As notícias locais com Maurício Aragão, os bastidores da política com Carlos Emílio. Você confere tudo agora no Plantão de Notícias. Estão abertas inscrições para voluntários que queiram participar dos testes da primeira vacina contra a Covid 100% brasileira. Ela está sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. Para participar dos testes, é preciso que o voluntário seja saudável e tenha entre 18 e 85 anos. Além disso, é necessário que ele tenha recebido 2 doses iniciais da Coronavac ou AstraZeneca e 1 ou 2 doses de reforço com a Pfizer ou AstraZeneca há pelo menos 6 meses. O voluntário também precisa morar em Belo Horizonte. Mulheres não podem estar grávidas nem amamentando. A autorização para testes em humanos foi concedida pela Anvisa no dia 3 de outubro. Para fazer o cadastro, é só preencher um formulário na página do CT Vacinas. Os selecionados passarão por uma triagem e serão submetidos a avaliações clínicas. O estudo será financiado pela UFMG, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, Fiocruz e Prefeitura de Belo Horizonte. A previsão é que a dose seja aplicada na população a partir do ano de 2025. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva teve alta médica ontem, dia 21 pela manhã, no estado de São Paulo, depois de um procedimento de retirada de leucoplasia, manchas brancas nas cordas vocais, para retirada de uma lesão na garganta. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, o exame mostrou a ausência de tumor na garganta. Ele passou por um procedimento para retirar a leucoplasia nas cordas vocais. O problema foi identificado cerca de uma semana antes de embarcar para o Egito. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, o exame mostrou a ausência de um tumor na garganta. Em 2011, Lula foi diagnosticado com câncer na laringe e chegou a passar por sessões de quimioterapia. A doença desapareceu no ano seguinte e desde então não reapareceu. O presidente eleito teve alta na manhã de hoje e, segundo a assessoria, ele passa o dia em casa repousando. Em uma rede social, Lula disse que foi tudo resolvido e que passa bem. Estudantes finalizaram a segunda etapa do Enem. Em todo o país, milhões de estudantes voltaram às salas de aula no domingo, dia 20, para a segunda etapa das provas do Enem. O Ministério da Educação considerou normal o índice de abstenção. Os estudantes têm um novo desafio agora, é controlar a ansiedade e torcer para alcançar uma nota que garanta o ingresso no ensino superior. Nesta escola da Bahia, muitos estudantes chegaram com antecedência para evitar atrasos. Eu me programei para sair um pouco mais cedo de casa e consegui chegar aqui a tempo. Em Manaus, no Amazonas, o clima de domingo era uma mistura de ansiedade e otimismo para quem se preparou o ano todo. Essa etapa do Enem teve 90 questões de múltipla escolha. Ao todo, os participantes tiveram 5 horas para resolver perguntas objetivas de química, física, biologia e matemática, e muitas abordaram temas relacionados à pandemia de Covid-19. O exame foi aplicado em mais de 1.700 municípios, nas modalidades impressa e digital. Dos quase 3,5 milhões de estudantes que se inscreveram para esta edição do Enem, 26,7% não compareceram para fazer as provas do primeiro dia. A abstenção no segundo dia foi de 32,4%. As taxas de abstenção desse exame foram dentro da normalidade histórica,
né? Nós sabemos que durante a pandemia nós tivemos uma taxa de abstenção um pouco maior devido à situação, mas que já voltou, né, como nós dizíamos, né, que já iam retornar para os dados históricos, foi o que aconteceu nesse exame. O tema da redação já destaquei aqui, foi um tema bastante contemporâneo, que foi bastante elogiado também pelos estudantes e por muitos professores. Participantes que não puderam fazer o Enem por problemas logísticos, como, por exemplo, falta de energia no local de prova ou porque estavam com alguma doença infecto-contagiosa, como a Covid-19, têm até sexta-feira, dia 25, para pedir a reaplicação do exame. No dia 23 de novembro, será divulgado o gabarito oficial. Nos dias 10 e 11 de janeiro, vão ser reaplicadas as provas. É também nestas datas que os privados de liberdade vão fazer o exame. O resultado final do Enem 2022 será publicado no dia 13 de fevereiro. E uma triste notícia deixa os brasileiros de luto. Morre Erasmo Carlos, o Tremendão. E em Madrid, na Espanha, morre também aos 79 anos Pablo Milanês. O cantor e compositor Erasmo Carlos morreu após estar internado no Hospital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Erasmo foi parceiro durante toda a vida do também cantor Roberto Carlos. E na Espanha, morreu também aos 79 anos, como falamos, Pablo Milanês Arias. O cantor e guitarrista cubano faleceu na madrugada desta terça-feira, dia 22, horário do Brasil, na Espanha, onde vivia. No Jacarezinho, o confronto entre polícias e bandidos durou 3 dias consecutivos. Moradores ficaram em meio ao fogo cruzado. No domingo, dia 20, 2 adolescentes e um policial militar ficaram feridos. Até o momento, foram registrados 6 baleados e um morto. Assim foram os últimos dias dos moradores do Jacarezinho e de regiões próximas como Manguinhos e Mandela. Desde a sexta-feira, a Polícia Militar faz operações em busca de criminosos que teriam voltado à comunidade, com a suposta reocupação do território que teria sido ordenada pelo grupo de Adriano Souza Freitas, o Chico Bento, e de Felipe Ferreira, o Fred. Barricadas foram colocadas para impedir o avanço das forças de segurança. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram policiais e o Caveirão circulando pelas ruas da comunidade. Tiro na 15, hein? Tiro na 15. Mas os tiros ecoaram em todas as localidades. Mesmo com os confrontos, essa senhora se arrisca na rua. O policiamento foi reforçado nos principais acessos. O Jacarezinho é considerado pelo governo do estado um modelo para a política de segurança chamada Cidade Integrada, que substitui a UPP, que foi inaugurada em janeiro desse ano. Até agora, mais de 400 suspeitos foram presos. E a ideia é que serviços públicos estejam presentes na comunidade. Mas nos últimos 3 dias, a guerra assumiu protagonismo em becos e vielas. Os confrontos somam 6 feridos entre policiais e moradores. Uma pessoa morreu e ainda não foi identificada. Na tarde de ontem, as vítimas foram 2 adolescentes e um policial militar. Por causa de intensos tiroteios, a Avenida Leopoldo Bulhões foi interditada nos 2 sentidos, entre a linha amarela e Benfica, por quase 2 horas. A polícia disse em nota que os policiais realizavam patrulhamento quando foram atacados. Defesa Civil cria um canal no WhatsApp para alertar sobre temporais. A Defesa Civil Nacional tem agora mais um canal de comunicação para alerta de casos de desastres naturais com tempestades. Chuvas, trovoadas, ventos fortes, relâmpagos e raios acendem a luz vermelha de alerta. As chuvas registradas no litoral do Nordeste atingiram também o Centro-Oeste. Por aqui, a força da natureza pegou de surpresa os moradores dessa cidade na periferia de Brasília, uma das mais atingidas pelas chuvas. Como diz o velho ditado, antes prevenir do que remediar.
E em casos de tempestades, é possível prever para ganhar tempo e evitar ocorrências graves. Pensando nisso, a Defesa Civil Nacional passou a compartilhar com estados e municípios alertas de desastres naturais à população também pelo WhatsApp. No Brasil, a gente tem uma perspectiva de atingir mais de 100 milhões de pessoas. O SMS, por exemplo, a gente consegue atingir hoje 9 milhões e meio. Então, a ideia é a gente ter um salto de qualidade e de cobertura, né, desses alertas muito maior. O que a gente busca agora com essa plataforma de WhatsApp, não só atingir esse público que nós consideramos essencial, que seria esse público um pouco mais de idade, como esse público mais jovem. E vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes. Não tem nada igual isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. No retorno desta segunda edição do Plantão de Notícias, vocês conferem as notícias locais com Maurício Aragão e os comentários com Carlos Emir Laranjeira. Está começando mais um Bastidores da Notícia e a semana já começa com a chapa quente. A chapa está quente no Brasil. Este final de semana circulou um vídeo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, falando que foi encontrado e comprovado que 250 mil urnas espalhadas pelo Brasil contêm o mesmo número de patrimônio. Isso quer dizer que você não tem como identificar qual urna, em qual estado e qual município essa urna estava, porque todas têm o mesmo número. Isso parece ser uma coisa tão grave que a imprensa não está dando a devida proporção, o consórcio de mídia, né, salvo alguns veículos, que o próprio Gilmar Mendes, em matéria apurada pelo Antagonista, ligou para o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, para não apresentar este relatório que quer encontrar com ele. Alguma coisa de muito estranha existe nessa situação. Além do relatório das Forças Armadas, que todos já viram, que apontam essas falhas, o famoso argentino, o matemático argentino, que a imprensa também não divulga, ninguém fala nada, mas muitas outras empresas de auditoria paralela auditaram e estão auditando a questão desses resultados. E muita coisa estranha pode acontecer. Tanto é que o Alexandre de Moraes continua dobrando a aposta
Esse final de semana, ele literalmente instaurou o caos no país. Ele bloqueou a conta de 43 caminhoneiros, empresários e pessoas civis, e o Brasil literalmente está parando. Mato Grosso do Sul, a gente tem recebido imagens, e o povo brasileiro continua aos milhões em todos os estados brasileiros, querendo justiça e querendo literalmente a verdade, a transparência num processo eleitoral que já começou errado desde a soltura do ex-presidente e presidente eleito agora, desde a soltura dele, tornaram ele elegível, e o que nós acompanhamos durante essas eleições foi um processo desigual entre dois pesos e duas medidas, aonde um lado podia tudo, o outro lado não podia nada, pessoas sendo censuradas, contas sendo derrubadas, empresários tendo contas bloqueadas. Isso tudo fez com que o processo, num todo, se tornasse uma coisa que deixasse certa desconfiança. Questionar o processo eleitoral se tornou crime no Brasil. Opinar se tornou crime no Brasil. E o Alexandre de Moraes continua dobrando a aposta cada vez mais. Além disso, ele está fazendo uma convocação agora, para o dia 24, de todos os coronéis da Polícia Militar para uma reunião com ele convocando o senhor ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Militar dos Estados é uma força auxiliar das Forças Armadas. Ela não está sob a jurisdição do STS ou do STF. Não é a se convocar. Convocar para quê? Para poder colocar a Polícia Militar contra os manifestantes que estão pacificamente nas ruas de todo o Brasil, querendo justiça, mais pela sua liberdade de expressão e liberdade de opinião. Então, o que nós estamos vendo no Brasil está se estreitando cada vez mais é essa questão da transparência do sistema eleitoral. O brasileiro desistiu até da Copa do Mundo. A imprensa, o consórcio de imprensa nazista, militante, quer empurrar a Copa goela abaixo, mas o povo está na rua e vai continuar na rua. Porque muitas irregularidades estão sendo mostradas via rede social, que todo mundo tem acesso, e informações que estão sendo colocadas de fora do país para dentro do país. Porque você falar hoje no Brasil determinadas coisas, você é derrubado e censurado automaticamente sem o devido processo legal. É um crime à Constituição brasileira. Nosso sistema jurídico está completamente do avesso por causa de uma pessoa. Uma pessoa que tem um grupo que está por trás dele, que é o Pleno do Senado, da Corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, temos que falar o nome dele, que ele é um dos causadores dessa instabilidade institucional que o Brasil ocorre, e o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados Federal, que também, muitas das vezes, colocou o galho dentro e não fez o que tinha que fazer. Bom, vamos ver mais acontecimentos durante a semana. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. Vocês conferem agora as notícias locais com Maurício Aragão, trazendo notícias das seguintes matérias. Feira de Carreiras orienta jovens de Teresópolis sobre o mundo do trabalho. Prefeitura de Guapimirim entrega mais uma praça remodelada. Magé inaugura novas unidades de saúde de família no bairro de Fragoso. E Rio das Ostras inscreve blocos de carnaval e folias de reis para edital de incentivo. Evento inédito e 100% gratuito, a Feira de Carreiras começou nesta segunda-feira, dia 21, movimentando a Casa do Trabalhador de Teresópolis, no bairro de São Pedro, e prossegue até sexta-feira, dia 25, das 8 às 17 horas, com palestras, oficinas, workshops e diversas atividades para os jovens de 14 a 24 anos que querem desenvolver habilidades profissionais e entrar no mercado de trabalho. Entre eles, os 98 jovens contratados pela Prefeitura para atuar no novo PROMAGE rotativo e no eixo Gestão Pública. A iniciativa do Coletivo Aprendiz, com apoio do CIEDS, que é o Centro Integrado
de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, Fundação Roberto Marinho, de uma organização internacional, e a Prefeitura, através da Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária. E a Prefeitura de Guapimirim entregou nesta sexta-feira mais uma área de lazer totalmente remodelada. Desta vez, a Praça de Parada Ideal. A prefeita Marina Rocha anunciou também aos moradores um cronograma de intervenções no bairro, com asfaltamento de ruas e o início das obras de construção da clínica de saúde. Muita festa para a entrega deste novo equipamento de lazer, e também no evento houve o gabinete na rua atendendo aos moradores, além de festa para a criançada, com um trenzinho da alegria e brinquedos infláveis, e ainda um show de pagode para os adultos. Em Magé, a Prefeitura segue ampliando a rede de atenção básica. No final de semana foi inaugurada a USF Sérgio Esteves, na Rua Jotra, no bairro de Fragoso. Segundo a Prefeitura, ainda serão inauguradas em breve a USF Rio do Ouro, a UBS Vila Serrana, além de unidades em Maurimárcia, Parque Iriri e Vila Recreio. Na Unidade de Saúde da Família da Rua Jota, foram entregues consultórios, salas de vacinas, curativos e sala para dentistas. O investimento da saúde ampliou, segundo a Prefeitura, a cobertura dos serviços odontológicos em 95%. E o compromisso de abrir mais consultórios até o final do primeiro semestre de 2022 já havia sido cumprido. A Fundação Rio das Ostras de Cultura, lembrando que ainda dá tempo, até esta quarta-feira, dia 23, para se inscrever nos editais do Pacote da Folia 2023, que prevê editais para blocos nas ruas, folia de reis e turmas de bate-bola, tudo através da parceria entre o governo do estado, através da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e os governos municipais. Somente para concorrer ao edital das turmas de bate-bola, vale lembrar que o prazo tem mais um dia, termina na quinta, dia 24. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Desenvolve Cultura. Você confere o link que está aí na sua tela e você pode participar não só em Rio das Ostras, como também de outros municípios do estado. Vamos à previsão do tempo? Sudeste tem previsão de calor e chuva forte. Confira como vai ser o dia na sua região. Nesta terça-feira, a circulação de ventos volta a provocar nuvens muito carregadas em parte do sudeste do Brasil. O calor vai continuar sendo destaque, principalmente no estado de São Paulo. O sol brilha forte já desde cedo em todas as regiões paulistas e a temperatura sobe mais. Ainda vai ser um dia com alerta especial para temporais no Vale do Ribeira e também nas cidades que fazem divisa com o Paraná. Na Grande São Paulo, na capital e pelo interior, a chuva forte se concentra mais a partir da tarde. Já em Minas Gerais e também no Espírito Santo, volta a chover à tarde, mas são pancadas mais típicas da primavera e que pontualmente até podem vir com forte intensidade, com risco de raios e também rajadas de vento. Pelo interior de Minas, não se descarta a queda de granizo. Já no Rio de Janeiro, tempo firme por todo o litoral e também na capital fluminense, apenas com chuva isolada nas áreas que fazem divisa com o sul do Espírito Santo e também com Minas Gerais. A máxima em São Paulo chega a 32 graus. Máxima de 29 graus em Vitória, 33 graus no Rio de Janeiro e 31 graus em Belo Horizonte. Falando agora de futebol, o Brasil estreia contra a Sérvia nesta quinta-feira, dia 24, às 16 horas, hora de Brasília. Mas se não tem feriado no calendário, como se faz com o trabalho? Algumas empresas reúnem todo mundo para ver as partidas, outras que encerram o expediente mais cedo e tem outras que encaram o dia de jogo como uma data normal, sem paralisação. Mas o que dizem os especialistas em legislação trabalhista sobre esse assunto? Confira.
Nessa construtora, a Copa do Mundo é sinônimo de festa. Os preparativos são para o happy hour que marca o início da temporada de jogos da seleção. Os funcionários ganham camisa especial para a torcida e sabe aquele famoso álbum de figurinhas da Copa? Aqui ele é personalizado. Os jogadores estampados nas figurinhas são os funcionários. Esse advogado especializado em direito do trabalho explica: dia de jogo não é feriado, então o jeito é negociar. A empresa tem total liberdade para liberar e dispensar seus funcionários nos momentos dos jogos. Hoje em dia, desde a pandemia, a gente já teve também um avanço do home office, mas só lembrando que realmente se a empresa não der essa permissão, não é uma falta justificada. E assim nós vamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a todos vocês que nos acompanham através do canal 57 da rede Sumicity, das redes sociais, agradecendo também a você, amigo telespectador, que interage com a gente através das nossas notícias, a nossa equipe técnica, agradecendo mais uma vez e desejando a todos um bom início de semana. Muito obrigado e até breve. O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las.